E vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está vendo a gente aqui. Quem está vendo agora, quem está vendo depois, vão avisando todo mundo, vão mandando aviãozinho, porque hoje mais uma temática na Wall Life com foco na NR1. E claro, como a gente ainda está em março, no mês da mulher, é claro que vocês perceberam já que só trouxemos mulheres esse mês inteiro, porque as mulheres são maravilhosas, né? Elas vão dominar esse mundo logo, logo. Então, a gente tem que dar esse crédito, esse valor para elas mesmo. Então, vamos lá. Hoje a nossa convidada especial é a Júlia, né? Dona Conceição aqui já chegou. Olá, Dona Conceição. É a Júlia, já está chegando aqui. Vamos lá. Aí, ó, já chegou. Eita, desculpa. Boa noite, Julinha, tudo bom? Bom dia, boa noite, ó, bom dia. Boa noite, Rafa, tudo bem? Já quis dar um bom dia aqui, porque em algum lugar do mundo é bom dia. É justo. Eu tenho um amigo meu na Nova Zelândia que, se ele estiver assistindo agora, é exatamente bom dia para ele, então. Exatamente. Tudo bem, Rafa? Eu tô ótimo, Josinha, eu tô ótimo. E você, tudo bem? Como é que tá a vida corrida que você tem aí? Tudo bem, tudo organizando, né? Já vamos puxando um gancho já, inclusive, né? Porque o quão importante é a gente fazer essa gestão do tempo também, até para cuidar da saúde mental, como a gente vai falar muito hoje. Mas que bom que estou aqui. Fazia tempo que a gente não fazia uma live juntos, né? Porque aquele negócio, né? Muito ocupada, muito importante, não sobra mais tempo, né? Para dedicar aqui também, né? Mas tudo bem, pelo menos é porque você está vestido de outras coisas, né? Inclusive, daqui eu já puxo a minha primeira pergunta para você, né? Como como mulher, desempenhar esse monte de papéis ao mesmo tempo, né? Profissional, de companheira, quem às vezes é mãe, né? Ou pode ser mãe de pet também, porque quer queira, quer não, seu valor, né? Como que é você organizar tudo isso no seu dia a dia? Rafa, quando a gente fala na gestão de vida da mulher, né, vamos dizer assim, nem sempre a conta de um mais um é igual a dois, né? A gente sabe que a mulher exerce diversos papéis, né, ao redor, né? Como você falou, a companheira, a amiga, a filha, a mãe, seja mãe de filhos, mãe de pets e por aí vai. A profissional, né? E quando a gente fala na mulher hoje, né, a gente vê o quanto a gente está se transformando, se modernizando e as coisas estão acontecendo de uma forma grandiosa, né? Porém, os papéis antigos eles não saem de perto, né? Então a gente continua fazendo tudo que a gente sempre fez, mas todas as outras coisas que a gente vai adicionando ao longo do caminho. Por isso que eu falo, nem sempre um mais um fecha dois, né? Quando a gente fala da mulher, a gente vê aí multipapéis, a gente vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem muito esse perfil, né? A gente inclusive, fala dessa forma, de uma forma mais natural, né? Vamos dizer assim, que é normal a mulher fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? E eu falo que hoje, para o ser humano, na verdade, né? O ser humano está cada vez mais incluindo diversas atividades ao mesmo tempo. É muito raro uma pessoa fazer uma coisa só, né? Então a gente está lavando louça e ao mesmo tempo já está adiantando o almoço, já está ouvindo um podcast, já está mentalizando diversas coisas. E quando a gente fala em diversos papéis, essa dupla, tripla jornada que muitas vezes a gente acaba exercendo acaba gerando alguns impactos na gente, né? Então, respondendo aqui um pouquinho da sua pergunta, muitas vezes eu sinto uma carga invisível, sabe? Aquela carga que a gente não enxerga, que na verdade ninguém enxerga, né? Tanto que a gente chama de carga invisível, sobrecarga, mas de coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Então, vamos dizer assim, a gente já tem as tarefas do dia a dia. Então, eu organizei o meu dia, eu vou acordar hoje, eu vou tomar meu café, vou tomar o banho, e aí eu vou sentar ali para resolver algumas demandas e depois vou fazer alguns atendimentos. Eu tenho isso na minha mente. Mas enquanto eu Uhum. estou tomando café, tem uma carga invisível que está existindo, que é a carga do o que que eu vou fazer para o almoço. Nossa,
tá acabando o sabonete, tá acabando o shampoo, eu preciso comprar, né? Então, a gente vai adicionando mini tarefas que, não que elas não sejam prioridades, né? Mas a gente vai se levando automaticamente para o futuro, né? E toda vez que a gente fala sobre futuro, a gente desperta diversas questões emocionais, inclusive a ansiedade, né? Onde a gente vai projetando o que a gente quer fazer lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto. Adicionar diversas cargas nem sempre é bom, né? Na verdade, na maioria das vezes, não é. Não, e aí tem um ponto importante, né? É que não se percebe que está sendo adicionado. Esse eu acho que é um grande ponto. E aí eu já pergunto assim, quais são os sinais que o teu corpo e as emoções podem dar que mostre que, meu, tá passando do ponto. Rafa, eu percebo muito no meu dia a dia, na minha fala, por exemplo. Né? Então, eu percebo um dia que eu sou um tipo de pessoa que eu acordo e eu preciso de um tempinho para a minha alma fazer o download no corpo. Né? Então, eu não sou o tipo de pessoa que começa conversando logo de manhã. Mas no dia que de repente eu mando mensagem para alguém e já vou mandando um monte de coisa, sabe? A minha linha de pensamento vai indo muito mais além. Eu falo, opa, isso aqui para mim é um baita de um sinal. Né? E às vezes o oposto também. Quando eu sinto que a sobrecarga está muito grande, que eu tô, né, tô entendendo aquilo, eu faço às vezes o oposto. Então, ao invés de eu falar demais, eu também me isolo. Às vezes eu fico mais quietinha na minha para tentar organizar as ideias e tentar fazer com que aquilo não afete o meu dia. Então, esse para mim é um dos sintomas principais que eu percebo quando as coisas estão acontecendo dessa forma. Agora voltou, Ju. Agora tá Voltou? certo. Boa. Agora voltou. Tá Maravilha. vendo os sinais? Isso é sinal. Isso são os Isso é um sinais sinal. dizendo que está sobrecarga. Então vamos lá, né? Retomando. Então, quais são esses sinais, né? Então, você falou desse primeiro sinal, né? Que é o acelerado aí, e depois. Muitas vezes eu percebo também, às vezes, o oposto, sabe? Então, às vezes, ao invés de eu estar falando demais, eu deixo de falar, eu me isolo um pouquinho mais para tentar. Acho que é uma forma de tentar organizar as coisas na minha mente, sabe? Para depois eu voltar para a cena e ver o que eu posso fazer com todas aquelas informações que eu recebi na minha mente. Uhum. Então, esses são uns sinais clássicos, assim, no meu dia a dia que eu costumo perceber bastante quando as coisas estão mais aceleradas. É aquele negócio, né? É aquele negócio. Então vamos lá. Você estava falando dos sinais, né? Que você sente, né? E quais são outros sinais que são comuns das pessoas sentirem, né? E por que eu quero reforçar essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas estão passando por isso, mas ainda não se ligaram, né? Então, quais outros sinais são comuns que as pessoas sintam que eles estão passando do ponto? Ó, Rafa, quando a gente começa a perceber sinais, né, vamos dizer assim, de uma saúde emocional começando a ficar afetada, da gente ter um pouquinho mais de ansiedade, da gente começar a perder o controle das coisas, vamos dizer assim, sinais corporais, primeiro de tudo, né? A gente começa a suar mais, a gente começa a acelerar o batimento cardíaco, a gente começa a perceber que, às vezes, você começa a falar coisas que não se conectam umas às outras. Você começa a perceber, às vezes, tremedeira, né? O coração, ele acelera num ponto que a pessoa parece que vai perdendo o sentido e tem gente que até perde realmente o sentido, né? Chega até a ter como se fosse um apagão, né? A pessoa apaga ali e não lembra o que estava falando, o que estava acontecendo naquele momento. Então, a gente começa sutil, né, muitas vezes, mas a gente encara como, não, às vezes é o calor, por isso que eu estou suando demais. Não tem nada a ver com né, com o que eu estou sentindo aqui. Né? E como a gente sempre fala aqui nas lives, né, Rafa? Tudo começa no autoconhecimento. Quando a gente começa a perceber, o nosso corpo ele fala demais o tempo todo. O problema é que, na maioria das vezes, a gente só vai escutar o nosso corpo quando ele está berrando já. Né? Quando a gente já está no limite do limite. Então, eu já explodi, eu já agi por impulso, de repente eu gritei com alguém, eu cheguei no meu limite,
né, de saúde emocional, e a partir dali eu não consigo mais agir, eu não consigo mais ter controle de como eu vou lidar com a situação no meu dia a dia. Então, é o famoso gatilho emocional que a gente fala muito, né, no nosso dia a dia. É bem por aí, né? E quer queira, quer não, a gente tem vários sinais que, se a gente não prestar atenção, a hora que veio é tarde demais. Né? E agora, aproveitando um pouquinho dessa tua experiência corporativa, Ju, você acha que dentro das empresas, você diria que existe um espaço aberto para as pessoas, especialmente as mulheres, falarem dessa questão do adoecimento mental? Eu acho que isso tem crescido muito, Rafa. Acho que a gente tem que falar muito mais sobre isso, né? A gente tem que ainda lutar muito sobre isso. Porque como a gente falou ali no começo, quando se fala sobre a saúde da mulher, a gestão, né, do tempo da mulher, tem muitas coisas que ainda estão no piloto automático, né? Tem padrões que a gente segue desde lá de trás e a gente vem reproduzindo ele até hoje. Então, como a gente falou lá atrás, a mulher, em momento algum, ela deixou de cuidar da casa. Então, as coisas continuaram acontecendo, a gente continua trabalhando, a gente continua vivendo, só que em momento algum a gente deixou de cuidar da casa, deixou de fazer a comida, deixou de cuidar dos filhos, né? E aí, as cargas que existem referente a essas funções, mais as funções de trabalho, acabam sobrecarregando. E se a gente não tem dentro de um ambiente comunicação, respeito, se a gente não entende que dentro do ambiente corporativo a cultura precisa mudar, né, assim como no ambiente familiar, claro, também, assim como a gente deve ensinar, por exemplo, todo mundo que mora numa casa, que é função de todo mundo lavar uma louça, lavar uma roupa, ajudar na casa, por aí vai, no trabalho a gente também tem que inserir essa cultura de suporte, de perceber uns aos outros, né? E quando a gente fala da saúde da mulher, principalmente, é olhar ao redor, né? E aí não só as mulheres olhando para as mulheres, mas os homens também olhando para as mulheres e percebendo que, opa, isso aqui talvez esteja demais, como que eu posso te ajudar, né? A gente construindo essa rede de apoio dentro da empresa, construindo essa cultura onde a gente tem um espaço totalmente aberto para a gente falar sobre as nossas emoções, isso é extremamente importante. Até porque lá atrás, isso não era permitido, né? Quando a gente falava sobre, eu não tô legal hoje, a gente tinha que entrar no ambiente de trabalho e fingir que nada estava acontecendo. Como se a gente estivesse entrando num cenário de novela, né? E tem Uhum. coisas que a gente não consegue mascarar. Então, o quão importante é a gente também ter a liberdade, de repente, de você chegar num ambiente de trabalho, chegar numa sala ali com o seu time, e você, de repente, expor e falar, olha, hoje aconteceram algumas coisas comigo, estou passando por algum momento aqui e quero conversar sobre isso ou não quero conversar sobre isso, mas nada que acontecer aqui hoje tem a ver com o nosso trabalho, né? Porque a partir do momento que a gente expõe as nossas emoções e expõe sem medo de ser julgada, a gente consegue construir um espaço totalmente aberto de liberdade, de apoio e de carinho pelas outras pessoas também que tem ali ao seu redor, vão virar e falar, não, poxa, eu não vou, de repente, sobrecarregar ela hoje, porque eu sei que pode ser muito. E a gente vai entender o que é importante e o que não é. A gente vai entender o que é prioridade. Né? E isso não. Fazer com que isso não atrapalhe o meu dia de trabalho, mas que isso também não seja uma coisa que dificulte mais ainda o meu trabalho também. A partir do momento que a gente não se sente livre, né, para expressar as nossas emoções, a gente já fez isso lá atrás, a gente viu como que é, né? Então, a gente viu que não expressar as emoções não é bom também, não é um caminho legal que vai gerar coisas boas. Então, tá na hora da gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sinto que está crescendo muito, que o mundo corporativo tem crescido nisso, a gente tem falado muito mais sobre isso, mas ainda tem muito a melhorar. Eu acho que com a chegada dessa nova regulamentação, né, que agora não é mais sobre eu vou colocar um benefício aqui, né, para os meus colaboradores, para as pessoas que trabalham na empresa. Agora eu tenho que cuidar da saúde,
das pessoas que trabalham nessa empresa. É uma obrigação, né, do mundo corporativo agora, devido a tudo que vem acontecendo com a gente em relação à saúde mental, né, que é a mais afetada no mundo, a gente sabe disso já. Não, e eu acho que, falando, né, agora que se trouxe o tema da NR1, né, especificamente, eu vejo que é uma grande oportunidade. Né? Eu vejo assim, já tem muitas empresas que já têm programas de bem-estar, já estão monitorando, né, essa parte dos relacionamentos, estresse, carga de trabalho, enfim, todos esses fatores psicossociais. Mas tem empresas que ainda é que assim, elas já namoravam a ideia, mas era aquela coisa, eu gosto, mas não é para mim ainda. Né? Então, agora é para todo mundo, né? Não tem escapatória, é para todo mundo. Então, todo mundo vai fazer. Mas aí eu acho que entra uma coisa que é bem legal, que é a questão da oportunidade que as empresas têm agora de criar um programa de gestão, sabe? Realmente gestão dos fatores psicossociais. Eu acho que esse tem que ser o maior objetivo de todas as empresas no Brasil hoje. Porque a questão é a seguinte: se eu crio um programa de gestão, ou seja, eu faço uma avaliação psicossocial, eu vejo se eu tenho algo ou não, porque uma outra empresa vai fazer e não vai ter nada. Tá tudo certo, né? Não tem que fazer nada, ele só tem que continuar monitorando. Então, daqui 6 meses, ele vai lá, ele faz de novo. De repente apareceu um ponto aqui, já bota um plano de ação, né, para uma ação corretiva ali e tal. Daqui 6 meses ele vai avaliar de volta. Então, eles estão constantemente olhando para isso. Acho que isso é uma oportunidade de criar uma cultura que dê essa liberdade. Né? E eu acho que essa cultura com essa liberdade vai ter pessoas muito mais felizes trabalhando, né? E quando eu falo feliz, não é que elas não vão ter problemas, é que elas vão entender que está tudo bem eu ter problemas, porque eu posso levar isso para o meu trabalho e eu não vou ser julgada pelas pessoas dizendo que eu sou isso ou aquilo porque eu estou com um problema ou outro. Né? Então, eu acho que esse processo de humanização que você traz aqui, eu acho que é uma grande oportunidade que as empresas têm de ir além da NR1. Né? E claro que se eles forem além da normativa, eles estão muito seguros com relação à fiscalização, à parte trabalhista, né? Porque quer queira que não, hoje esse é um ponto que as empresas ainda não prestaram atenção. Mas agora, com essa questão do dever da NR1, qualquer problema que dê pode gerar uma carga trabalhista enorme. Então, as empresas precisam olhar para isso. E vamos lá, toda vez que uma norma regulamentadora entra, ela entra porque já passou do ponto. Os números de afastamento de CDF já passaram do ponto. Por isso que precisava entrar. É tudo responsabilidade da empresa? Não, não é. A grande maioria não é. Mas não quer dizer que a empresa não possa exercer um papel para ajudar os colaboradores a lidarem com essas situações também. E aí eu volto para você. O que você acha, sim, já caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Mas o que você acha que, aí assim, não somente as mulheres, mas especialmente as mulheres, podem fazer para que elas se sintam melhores, elas possam fazer esse autocuidado, e aí depois, o que a empresa pode ajudar para que ela dê suporte nesse processo de autocuidado, autodesenvolvimento, para que haja um cuidado dos dois lados. Né? Eu cuidar de mim mesmo e a empresa cuidar de mim também. Eu falo aqui que vamos dividir isso em alguns caminhos, né? Vou colocar aqui 4 caminhos que a gente tem que começar a fazer isso no nosso dia a dia, né? Que são caminhos práticos para a gente iniciar esse autocuidado. O primeiro de todos começa sempre na autopercepção. Então, a partir do momento que eu me enxergo e eu começo a me conhecer mais e entender mais sobre meus sentimentos, as coisas começam a mudar. A partir do momento que eu entendo que acontece uma situação, eu sempre falo, né? Toda situação gera um sentimento pra gente. E a partir desse sentimento, a gente vai ter uma ação ou uma reação em cima disso. A partir do momento que eu começo a perceber o que está acontecendo aqui dentro, a entender qual o pensamento que vem na minha mente daquela situação, qual o sentimento que eu tive, qual a emoção que desencadeou,
as coisas começam a andar um pouquinho mais. Então, primeiro de tudo, autopercepção e autoconhecimento. Entender o limite emocional. Isso é extremamente importante. E é uma coisa que eu acho que aí eu direciono um pouquinho mais, principalmente para a mulher. Nem tudo sou eu que tenho que resolver. Nem tudo. Né? A gente traz essa bagagem de querer resolver tudo. Né? Não, mas é que é mais fácil. Até eu pedir para você, Rafa, eu já fiz. Então eu vou lá e resolvo. Então, colocar um limite é extremamente importante. Eu percebi, eu coloquei um limite. E a partir desse limite, eu começo a fazer micropausas. A partir do momento que eu incluo micropausas no meu dia a dia, e é muito que a gente fala, né, sempre aqui na UOL, é parar, é respirar, é aproveitar o ócio, é fazer uma meditação no meio do seu dia, é contemplar um dia ensolarado que está, né, acontecendo, olhar para uma árvore, respirar, sentir aquele cheiro do verde. E se não tem o cheiro do verde na sua casa, enfim, vai em algum ambiente que você sente, né, que é aquele ambiente que te acolhe, te abraça, e fica lá um tempinho, mas fica lá sem celular, fica lá sem nada, fica só curtindo uma pausa de verdade, né? Porque na maioria das vezes a gente não faz pausas. A gente faz pausas para resolver alguma coisa. Foi até engraçado que hoje eu vi um vídeo no Instagram, era uma entrevista, um rapaz entrevistando homens e mulheres. E aí ele perguntava ali, né, para todos os homens, o que você faz no seu tempo livre? E aí vinham as respostas, eu durmo, eu vou jogar bola, vou passear com meu cachorro, vou fazer qualquer coisa. E toda vez que perguntava para uma mulher, a resposta era sempre: no meu tempo livre eu aproveito para lavar roupa, para cozinhar, para resolver alguma coisa que ficou pendente que eu não consegui resolver. Então, a cabeça está sempre querendo resolver as coisas. E aí a gente não faz pausas. Então, percebi, coloquei limites, coloco pausas no meu dia a dia. Tá tudo bem, isso é importante. Isso não vai atrapalhar o meu trabalho, muito pelo contrário. Isso vai melhorar o meu trabalho. E construir uma rede de apoio. Construir uma rede de apoio começa sempre no pedir ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem você falar: olha, você consegue me dar um suporte aqui? Você consegue me ajudar a resolver esse problema? Porque, de novo, nem tudo sou eu que tenho que resolver. Então, para mim, esses 4 passos, eles, né, claro, a gente está trazendo uma live aqui totalmente direcionada para o público, né, feminino, mas ele serve para todo mundo, para todos nós nesse mundo corrido que a gente vive hoje. E aí, quando a gente fala das empresas, o que as empresas podem fazer para construir isso junto? Primeiro de tudo, é incluir, né, treinamentos, palestras, cursos, né? Qualquer coisa que traga informação para a gente e que traga reflexão. Uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos, Rafa, eu falava muito que eu vinha trazer uma proposta de autocuidado, de cuidar da saúde. Hoje eu inverti um pouco a fala, eu falo assim, eu vim aqui, além de cuidar da saúde de vocês, de plantar uma sementinha. E pode ser que essa semente brote em uma pessoa hoje, em outra amanhã, na outra só o ano que vem, porque cada um tem seu tempo. Mas se a gente só levar a informação, a gente já consegue grandes frutos com isso. Então, para as empresas, o primeiro passo é mapear realmente o que está acontecendo. É olhar para os seus colaboradores de uma forma totalmente mais humanizada, né? Não somente como números, mas como seres humanos mesmo, que têm sentimentos, têm emoções. E como que eu posso ajudar? Então, aí, a gente traz até os caminhos, inclusive, para dentro da empresa também. A partir do momento que a empresa tem a percepção dos seus colaboradores, percebe que são seres humanos, que têm sentimentos, têm emoções e que a gente pode, sim, contribuir para essa melhora, a gente também, como empresa, a gente começa a trazer limites também para esses colaboradores. A gente começa a entender como que a gente dá essa jornada de trabalho para as pessoas. Como que a gente divide as demandas? Como que a gente coloca micropausas com programas de saúde dentro da empresa? Né? Desde
academias corporativas, né, salas de descompressão, onde o colaborador, de repente, entre uma reunião e outra, ele vai ali, ele tem uma mesa de sinuca, né, ele tem atividades que ele possa fazer, ele tem um puff ali que ele pode deitar e fazer uma meditação, né, ele tem ali uma quick massage, ele tem diversas atividades para fazer. E construir essa rede de apoio juntos dentro da empresa. Porque isso é papel de todos, né, mas isso antes tem que vir da base, né, lá de cima. Tem que vir, a proposta tem que ser feita de quem realmente faz todo o processo, não só de contratação de todo mundo, mas para quem controla toda a situação dentro da empresa. Isso é extremamente importante. É isso, né? É como você falou, acho que a conscientização é o primeiro passo, né? Sendo realmente trazendo essa informação para as pessoas. A autopercepção dos líderes, né? Porque, como você falou, começa de cima. Então, se eu quero mudar uma cultura, e aí é uma mudança de cultura, eu realmente preciso vir top-down, né? Eu tenho que começar lá em cima e tem que ir trazendo para baixo, né? Então, tem que ser um reflexo da liderança, né? Que vai gerando, né? Esse espelho nos liderados. Então, realmente, ele tem que fazer esse processo top-down para funcionar. E também não dá para esperar que isso vai acontecer de forma rápida, né? Uma cultura, ela demora para mudar. Ela demora as pessoas perceberem e falar, o cara está fazendo isso só por causa que agora tem essa normativa. E eu falei, não, mas já passou a fiscalização, né? E eles continuam fazendo. Nossa, eles estão fazendo umas outras coisas que nem tem fiscalização. Até a pessoa entender que realmente a empresa está querendo promover isso, é um tempo, né? Então a gente precisa respeitar esse tempo que é necessário para que possa ter essa mudança de cultura, né? E precisa ter. Tem muita empresa que já está voando nesse aspecto, mas tem muita empresa que não está. Hoje eu mesmo eu li uma história interessante de um gestor da Toyota, né? Que eles estavam tendo vários problemas ali dentro da empresa, e aí ele fez o improvável. Ele começou a dispensar as pessoas que batiam as metas e faziam as entregas. Por quê? Ele percebeu que essas pessoas batiam a meta, mas eles não reportavam problemas, de repente, eles não avisavam alguma falha que eles mesmos fizeram. Então, tudo isso, eles batiam as metas, mas tinha sempre algum empecilho ao lado. Então, ele foi dispensando essas pessoas e ficando com aquelas que, de repente, apareceu algum erro, parava a linha de produção para consertar o erro e continuar a linha de produção. E olha como é interessante isso. No longo prazo, né, quando foram questionar ele, né, os CEOs lá foi questionar ele, falou, por que você está tirando essas pessoas que estão fazendo, estão entregando? Ele falou, não, porque eles estão entregando, mas eles estão entregando a um custo. E esse custo ele é muito maior do que a entrega deles. Então, qual que é a ideia desse gestor? O sistema tem que ser coletivo. Eu não posso beneficiar um ou outro que se destacam. O sistema ele tem que ser feito para não ter nenhum herói. Ele tem que ser feito para funcionar de forma harmônica, com todos executando seu papel de forma correta. Né? Então, é isso. A gente tem que parar de olhar para aquilo, para o herói, aquelas pessoas que têm um grande destaque, né? E claro, se ela tem um destaque por várias características positivas, está ótimo, perfeito. Mas de repente ele tem esse destaque e quando você olha para trás, deixou algum rabicho. Então, quando a gente olha e pensa em sistema, a gente tem uma visão muito mais ampla. A gente tem uma visão de longo prazo. Então, no caso da Toyota, eles pararam de ter recall, eles pararam de ter troca de peça por defeito, né? Então, é isso. Então, acho que a NR1 traz essa grande oportunidade para que as pessoas, que as empresas possam olhar para dentro de casa e pensar o que eu posso fazer diferente para cuidar mais de mim e cuidar daqueles que estão ao meu redor, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico. Será que eu, como homem, não posso fazer algo a mais em casa para ajudar a minha esposa? Será que eu,
Então, É olhar para o coletivo, né, Rafa? é isso. Eu acho que a nova NR1 ela também traz esse convite, olhar para o coletivo numa perspectiva mais ampla. Teria que o nosso papel do cuidado é o cuidar de mim e o cuidar do outro. Então, aí eu acho que a gente tem um coletivo mais humanizado. Totalmente. E isso não precisa ser pesado, isso não precisa ser uma carga, né, que a gente carrega ali com peso. Muito pelo contrário, é só fazer o básico, né? Um ajudando o outro, o coletivo que a gente falou agora, que as coisas já começam a fluir um pouquinho mais. E tudo começa dentro de casa, né? Começando dentro de casa, a cultura dentro de casa, dentro de mim, né? Quando eu falo casa, é sempre aqui dentro primeiro. Aí depois eu venho mudar a minha casa aqui e aí eu vou levar para o meu ambiente lá fora. Então, a sociedade ela está em transformação de uma forma tão grande, né? Tão absurda, que acho que é um excelente momento, inclusive, para a gente aproveitar e começar a enxergar uns aos outros, sim. Olhar como que a gente pode construir realmente essa cultura de suporte, né? Essa cultura de acolhimento, né? Acho que essa é a palavra. É isso, né? Eu gosto da palavra acolhimento porque isso tem um lado muito feminino que é muito legal. É aquilo que eu falo. Nada substitui uma mãe. Tem pais que exercem o papel de mãe, mas mãe sempre é mãe, né? Por quê? Porque ela acolhe, né? Então, acho que essa é uma característica predominantemente feminina que é maravilhosa, né? E é uma característica que os homens têm que desenvolver mais, para que eles possam realmente, em todo lugar, estar acolhendo mais a todos, inclusive a si mesmo, né? Ju, Exato. já batemos nosso tempo aqui, né? Apesar dos infortúnios, né, técnicos, foi bom demais ter você aqui. Obrigado pelo esclarecimento, obrigado por compartilhar sua experiência aqui com todos nós. Eu acho que você merece um descanso, que eu sei que você está desde as 6:00 da manhã na correria aí, né? Então, só tenho a agradecer a tua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Fechar o meu dia com chave de ouro numa live aqui na UOL é sensacional. Tava com saudade já disso, Rafa. Bom demais, bom demais. Então, pessoal, fica uma boa noite para todo mundo. Semana que vem tem mais. Vamos falar de aspectos financeiros e qual o impacto deles na saúde mental e para a NR1. E eu vejo vocês lá. Beijo, Ju! Beijo.